vez as igrejas estando abertas para o culto presencial, as missas presenciais, é importante haver o distanciamento entre uma pessoa e outra, ter um número reduzido de fiéis ali dentro da igreja para realmente não haver aglomerações. Para esta médica, ao abrir as portas, as igrejas alimentam a fé e este apoio pode ser fundamental. É também comprovado por inúmeros estudos científicos realizados no mundo inteiro, já muito antes da pandemia, que avalia que pessoas que têm uma fé, uma crença religiosa, conseguem melhorar as suas perspectivas, o seu tratamento de saúde, conseguem superar mais facilmente as adversidades. Fiéis também concordam que ter esse acolhimento é essencial. Para mim é muito importante os cultos presenciais, a igreja estar aberta, nós podemos ir lá buscar a presença de Deus, fazer as nossas orações. Na igreja, a pessoa ela recebe uma palavra de fé, de ânimo, a visão dela com relação ao que Deus pode fazer na vida dela. As igrejas têm se unido, têm sido pontos para arrecadação e distribuição de alimentos, para coleta e distribuição de sangue. Então eu não enxergo isso como algo negativo. A igreja aberta é fundamental. A abertura para cultos estimula ações sociais como as promovidas pela Igreja Universal em todo o Brasil. Nós recebemos de grupos de empresários centenas de cestas. Teve um grupo que nos doou mais de 2.000 cestas básicas e com isso nós conseguimos levar o alimento para aquelas comunidades, para aquelas periferias onde as pessoas tiveram a sua renda afetada nessa época de crise, nessa época de pandemia. Muitas pessoas elas precisam do alimento para ter saúde. Este médico psiquiatra faz questão de destacar a importância da reafirmação da fé durante a pandemia. Ele, que também é pesquisador, diz que se os fiéis frequentarem os cultos respeitando o distanciamento e usando máscaras, o perigo de contaminação é equivalente ao sair às ruas em busca dos serviços considerados essenciais. O risco é igual a você ir no supermercado, abastecer o carro num posto de gasolina, entrar numa farmácia. Então, é importante, quando você vai numa farmácia, você busca um remédio para o seu corpo. Quando você vai na igreja, você busca um remédio para a sua alma. Mesmo com medidas severas de confinamento, vários países do mundo puderam realizar cerimônias religiosas presenciais nesta Páscoa. Os cristãos mantiveram as recomendações de segurança contra a transmissão do coronavírus. Distanciamento social de pelo menos 2 metros e limpeza do espaço. Essas são as regras para a realização das celebrações religiosas em Portugal. Durante o confinamento, o governo português permitiu as celebrações religiosas nos templos e igrejas. Uma realidade que se repetiu em vários países aqui da Europa. Na França, mesmo com o anúncio de um confinamento pesado, as igrejas seguem com as portas abertas, mas com a capacidade reduzida e atendendo às normas de higiene. Na Bélgica, as cerimônias religiosas também acontecem com um número restrito de fiéis. No Reino Unido, exercer a fé em ambientes religiosos também é permitido. Na Itália, foi decretado um confinamento de 3 dias para evitar a disseminação do coronavírus nesta Páscoa. Mas celebrações religiosas puderam ser realizadas com distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel. Na Alemanha, as igrejas estão abertas e podem realizar as cerimônias com limitação da presença de fiéis, mas sem corais e grupos de louvor para evitar a disseminação do vírus. Na Polônia, foi permitido realizar as celebrações com restrição de 1 fiel para cada 20 metros quadrados. Na Nova Zelândia, onde a pandemia está controlada, os fiéis puderam celebrar a Páscoa presencialmente. Nos Estados Unidos, à medida que a vacinação avança, as congregações ampliam os atendimentos religiosos. Uma igreja do estado de Ohio reabriu as portas neste domingo de Páscoa. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara.
Boa noite a você que nos acompanha. No texto da liminar que autorizou a realização de celebrações religiosas com a presença de fiéis, o ministro Cássio Nunes Marques amparou-se na Constituição e na ciência. O juiz do Supremo Tribunal Federal lembrou que a liberdade religiosa é um preceito constitucional inviolável e ressalvou que, em obediência a recomendações dos cientistas envolvidos no combate à Covid-19, o espaço ocupado pelos fiéis deve limitar-se a 25% da capacidade total. Até bebês de colo sabem que o vírus não é transmitido entre pessoas com máscaras e a 2 metros de distância umas das outras. Fingem não saber disso prefeitos e governadores que sofrem de miopia seletiva. Eles não enxergam, por exemplo, moradores de ruas empilhados debaixo de viadutos. Também não conseguem ver as aglomerações em ônibus e vagões de metrô sempre superlotados nos horários de pico. São esses, indiscutivelmente, os maiores focos de propagação da pandemia que começou há mais de um ano. De lá para cá, nada foi feito para ampliar a capacidade do transporte público. É bem mais cômodo combater perigos inexistentes em celebrações religiosas que respeitam as regras do distanciamento social. Um mês dentro da divisão